Lutero e Luteranismo, Heinrich Denifre. Capítulo 5. Os monges se desviam de Cristo por causa de seus votos. Tem outra cabeça diferente de Cristo na ordem. Os truques que Lutero emprega para retirar as almas cristãs dos votos são incríveis. Ele não desperdiça nenhum deles, mesmo correndo o risco de ser refutado pelas constituições de sua ordem e por sua vida anterior, como se fosse um protestante de nossos tempos que nunca ouviu falar de tais assuntos em sua vida. Já no início de seus escritos ele censura os religiosos dizendo que São Paulo não queria que eles o imitassem como Paulo, mas sim que imitassem Cristo nele. Sede meus imitadores como eu sou um imitador de Cristo. E continua, certamente ele não tem nenhum outro guia foi dado além daquele de quem o Pai disse, ouço. Por esta palavra Cristo foi designado para todos como guia e todos os outros foram submetidos e adiados a ele. Quem me segue, diz ele, não anda nas trevas. Eu sou a luz do mundo. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lutero infere disso que com essas palavras todas as regras, estatutos, ordens e, em suma, tudo que circula fora de Cristo ou acima dele são condenados. Aquele que diz, eu sou o caminho, não pode permitir que outro caminho se abra fora dele. Aquele de quem se disse e escuta-o, não pode tolerar que haja outro guia e mestre. Agora, o que fazem os religiosos? Lutero responde, não são mais chamados cristãos ou filhos de Deus, mas beneditinos, dominicanos, franciscanos ou agostinianos, estes e seus fundadores estão acima de Cristo. Lutero, portanto, coloca as religiões em relação a Cristo na mesma situação que grande parte dos protestantes modernos se encontra. Para eles, ser protestante vale mais do que ser cristão, e é por isso que se perguntam, devemos permanecer sempre cristãos? Sem que nunca lhes ocorra a menor dúvida se devem permanecer protestantes. Mas será que Lutero está certo? Por acaso em sua ordem, ou em suas constituições que tantas vezes teria lido, já durante o noviciado, já depois dele, ou no momento de tomar o hábito ou fazer a profissão, foi ensinado que sendo religioso deveria ter outra cabeça? Que não era Cristo, e que lhe mostrou um novo caminho que não conduzia a Cristo. Pelo contrário, ele podia lê-lo nas constituições, até mesmo na de Salpitz. Depois de tomar o hábito, ao entrar no ano de provação, prostrado de joelhos, ouviu o prior recitar sobre ele esta oração: Senhor Jesus Cristo, nosso guia e nossa força, humildemente vos suplicamos que desapegueis os vossos servos, e de toda a conversa carnal e da imundície das obras mundanas pela santidade derramada sobre eles do céu, e incuti neles a graça pela qual perseveram em vós, para que, sob a vossa proteção depois da profissão, depois de ter proferido os votos, o prior também rezou por Lutero, a quem tinha ajoelhado diante dele, reconhece, Senhor Jesus Cristo, teu servo como uma das tuas ovelhas, para que também te reconheça, negando-se a si mesmo, faz não siga outro pastor, nem ouça a voz de outro que não a tua, que diz, quem me serve, siga-me. Pois se Cristo é o guia, cuja voz ele deve ouvir imediatamente, que papel tem nisso o novo pai, Santo Agostinho? E Lutero, ele não era um agostiniano. A explicação disso é dada por outra oração do prior que na mesma ocasião, e também de joelhos, Lutero ouviu, ó Deus que chamou o nosso Santo Padre Agostinho das trevas do paganismo, desprezando o mundo, o fez lutar exclusivamente em suas forças armadas, rogamos-te que concedas a este teu servo, que sob o mestre da sua obra, que persevere constantemente no seu propósito até alcançar finalmente a vitória completa, por meio de Cristo nosso Senhor. Admirável! Aqui o guia é Jesus Cristo, a quem é necessário escutar, ele é o supremo pastor e mestre. As leis do fundador da ordem não têm outro objetivo senão tornar possível correr rapidamente para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o fundador da ordem, longe de separar os fiéis de Cristo e do seu evangelho com as leis que dita, tenta com eles aproximar ainda mais a união da alma do Filho com Cristo. Ele não a arrebata de Cristo, mas com seu governo e estatutos a submete ao jugo de Cristo, como o prior pediu em ocasião semelhante ao orar por Lutero ajoelhado a seus pés. Os votos e as regras não são o fim, mas os meios que levam ao fim, que é Cristo e seu reino. Pelo qual os fundadores das ordens puderam proclamar com São Paulo a frase aprovada por Lutero: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Clarane et assunta ex satis, pergunta Lutero em sua obra, 630, 10. E eu respondo com esta outra pergunta:
quando deixou de ser claro e seguro desde que foi dito pela primeira vez? Não está claro que os insultos de Lutero contra essa ordem, que é a primeira a ser discutida, contra sua própria ordem, são subjecto não suponente, sem qualquer fundamento. Tomando o hábito e professando, ouviu e depois leu nas Constituições que Cristo é o pastor e uma de suas ovelhas, que deve ser conduzida a Cristo pelas regras e leis de Santo Agostinho. Portanto, Lutero fez seus votos com fé em Jesus Cristo. Não obstante, alguns anos depois, sustenta que pelas regras e leis, numa palavra, pelas ordens religiosas, Cristo foi expulso, que esses são contrários à fé e que os votos não foram pronunciados com fé em Jesus Cristo, 591 IS. Que esses são contrários à fé e que os votos não foram pronunciados com fé em Jesus Cristo, 591 IS. Tornar-se monge tem audácia de escrever é o mesmo que apostatar da fé, negar Cristo, tornar-se judeu e voltar ao vômito do paganismo, 605. Tornar-se monge implica a vontade de lidar com Deus sem o mediador Jesus Cristo, e por isso é coisa que nada agrada na presença de Deus. Lutero pregou em 1523 e muitas outras vezes depois, já com outras palavras, como, por exemplo, dizer que o homem do povo reza assim: crucificado Salvador, tem piedade de mim, enquanto os monges não sabem que Cristo é a cabeça. As vestes brancas e cinzentas devem a sua origem ao desejo de ter uma insígnia mais sagrada que a de Cristo, para depois poder dizer: este é o caminho da salvação. Os monges ensinavam que sua vida valia mais que o sangue de Cristo. Agora se explicam as palavras de Salpitz, o mesmo que, na qualidade de vigário da congregação agostiniana, publicou em 1504 aquelas constituições de que falamos e sob as quais Lutero viveu. Por muito tempo este permaneceu fiel ao seu vigário em tudo, mas chegou um momento em que suas relações mútuas se romperam de repente, o que aconteceu depois que Lutero publicou e difundiu seu tratado sobre os votos. Salpitz, tendo lido as doutrinas e calúnias que mencionamos, depois de um longo silêncio, escreveu-lhe em 1524, perdoe-me se eu não entendo um pouco do que você diz. O que tornou o hábito monástico que a maioria dos monges usa com a santa fé em Cristo tão repugnante ao seu nariz? Pois, embora seja verdade que em quase todas as instituições humanas há abusos, e são raros aqueles que aplicam com precisão a fé como norma, ainda assim existem. Portanto, mesmo quando defeitos incidentais são encontrados em alguns indivíduos, isso não é motivo razoável para condenar a natureza da instituição. Você e os seus rejeitam indistintamente todos os votos, com base em raríssimos exemplos, talvez em apenas um. Repetimos, a reclamação de Salpitz é compreensível. Ninguém na congregação conhecia melhor do que ele a natureza da ordem, o significado do voto e o significado das constituições. Se não foi ele quem as introduziu ali, pelo menos permitiu que corressem nas constituições destinadas à sua congregação, como interpretação autêntica de toda esta doutrina, as orações mencionadas acima. Consequentemente, a deturpação que Lutero fez deles não poderia causar tanto espanto quanto Salpitz. Bem, contudo, ainda assim, como amigo, continuou a tratá-lo com consideração, sem lhe mostrar claramente o que pensava dele, mas decidiu escrever-lhe aquelas palavras lamentosas, que são ao mesmo tempo uma advertência amigável, e censurar a mania de condenar o que é bom em si e o que o próprio Lutero havia reconhecido como tal. Ele não conseguia entender. Salpitz não nega que houve abusos, nem eu nego. Mas pelos abusos que podem existir e existem, a própria instituição será condenada. E o que o próprio Lutero disse sobre os abusos na época em que os considerou benéficos? A mesma coisa que Salpitz agora representa. Lutero disse em um sermão contra Calostádio: se insistíssemos em rejeitar tudo que pudesse ser abusado, não saberíamos por onde começar. Há muitos que adoram o sol, a lua e as estrelas, e por essa razão, vamos ter que subir ao céu para derrubar as estrelas e derrubar o sol e a lua. Oh! É melhor deixá-los em paz. O vinho e as mulheres causam muitas tristezas e problemas, e não fazem alguns imbecis estúpidos, e por isso vamos estragar o vinho e deixar as mulheres doentes. Claro que não. Ouro e prata, dinheiro e riquezas produzem muitas confusões entre os homens, e por isso vamos jogá-los pela janela da rua. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Em 1524 ele repetiu a mesma coisa, recriminando os de Orlamund sobre o tema do vinho e das mulheres. Em outra ocasião ele traz o seguinte conselho: onde Deus constrói uma igreja, vem o diabo e ali
Ele constrói uma capela, senão um interminável bairro de capelas abusus, diz ele depois, non tollit substantam, in que confirmais substantam. O abuso não muda a substância de nada, pelo contrário, supõe, e se a substância não existisse, o abuso não existiria. Até mesmo o Evangelho e o batismo são abusados. E devemos, portanto, rejeitar um e outro. Vamos deixar a palavra para Lutero dar a resposta. Assim como o Evangelho não é falso e errôneo, embora alguns abusem dele, o batismo não é falso e errôneo, embora alguns o recebam ou administrem sem fé ou abusem dele de qualquer outra maneira. O ouro sempre será ouro, mesmo quando uma mulher corrupta o carrega com pecados ou escândalos. Mas porque essa doutrina é aplicada para outras coisas e apenas para o monaquismo é suspensa? Porque, por exemplo, em 1530, Lutero escreveu aos Palatino: a missa e o monástico já estão condenados por seus abusos, pelos quais não se deve tolerar que nunca mais levantem a cabeça. Apesar de seu ódio à Igreja, contando a partir de 1519 o voto de castidade o impedia, e foi precisamente o ano de 1521, em que escreveu seu trabalho sobre os votos, data em que fez a confissão relativa aos apetites de sua carne desenfreada, que é discutida na introdução. Lutero tornou-se o porta-voz daquela sociedade cuja máxima fundamental era que não é possível resistir às inclinações da natureza e que é necessário satisfazê-las. Mas as queixas de Lutero têm valor em relação a outras ordens. São Bento inicia assim o prólogo de sua regra: ouça, meu filho, os preceitos do Mestre, incline com atenção o ouvido espiritual e receba com boa disposição as advertências de um pai temente a Deus, colocando-as em prática para que através do obras de obediência volte para aquele de quem você se distanciou pela preguiça da desobediência. Para você, portanto, minhas palavras são endireitadas, a você que, depois de ter renunciado aos seus próprios prazeres para servir imediatamente a Cristo Senhor e a Deus verdadeiro como seu soldado, tomou em suas mãos as armas mais eficazes e mais brilhantes da obediência, que é o mesmo que já aprendemos no Constituição da Ordem dos Eremitas. A regra de Santo Agostinho, sob a qual tantas ordens e o próprio Lutero viveram, contém em suas primeiras palavras esta exortação aos irmãos: antes de tudo, amados irmãos, amem a Deus e depois ao próximo, porque estes são os principais preceitos que somos nós. Correu imposto. Magnífico! Então o fim supremo da ordem é o cumprimento dos preceitos de amar a Deus e ao próximo. Todas as leis, todos os votos e todos os costumes não têm outro propósito senão permitir-nos alcançar a perfeição do amor a Deus e ao próximo. Não longe de Cristo, como Lutero caluniou, mas sempre dirigido para Ele, e por Ele para o Pai. Senhor Jesus, disse a si mesmo enquanto pegava o hábito: você que é o caminho do qual ninguém chega ao Pai, conduza este teu servo pelo caminho da disciplina regular, reconhece-o como uma das tuas ovelhas, etc. Assim sendo com o resto que será explicado nos parágrafos seguintes, não há mais necessidade de fazer alarido ao ver Lutero também falsificar as regras de outras ordens. Na mesma obra, página 579, 26, diz, sim, que São Francisco assegura com grande sabedoria que sua regra é o Evangelho de Jesus Cristo, mas algumas linhas depois ele o censura por tê-lo feito. E por quê? Porque o Evangelho liberta tanto a castidade como outras práticas que os franciscanos observam com incrível hipocrisia. Então vem uma briga real e amarga contra Francisco. Por que, pergunta Lutero, porque ele transformou uma regra especial, que é para poucos, em nada menos que o Evangelho, que é para todos. Isso está tornando cismático e singular o que Cristo quis que fosse católico e universal. Neste caso, quando o frade menor faz o voto da regra, não promete nada que não tenha prometido no batismo, isto é, o Evangelho. Depois de alguns tiros cegos disparados contra a distinção entre preceitos e concílios e contra a tirania papal, ele conclui assim: você vê, então, que está provado que Francisco errou, como homem, quando compôs sua regra. O que significa a frase que a regra dos frades menores é o Evangelho significa, com efeito, senão que eles são os únicos cristãos no mundo. E não há dúvida de que se o Evangelho é propriedade exclusiva, não haveria mais cristãos do que os frades menores, enquanto na realidade o Evangelho pertence, sem dúvida, a todo o povo cristão, e a eles exclusivamente. São Francisco se enganou quando ensinou, se assim ensinou, para prometer uma segunda vez o que seus religiosos, como todos os cristãos já haviam prometido no batismo, ou seja, o Evangelho, mais comum a todos.
Essas reflexões de Lutero desaparecem por conta própria se olharmos apenas para o contexto da regra. E é verdade que São Francisco chama sua regra de evangelho? De maneira nenhuma. De fato, o início da segunda regra é o seguinte: a regra e a vida dos frades menores é seguir o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem nada de próprio e em castidade. Lutero deletou o verbo principal, observar, seguir. Em consequência dessa omissão, ele, para cumprir seu intento, fez São Francisco chamar sua regra de evangelho. É a mesma falsificação que ele havia perpetrado, como vimos antes, com respeito à fórmula de profissão de sua própria ordem, dizendo que havia feito um voto da regra, em vez de dizer que havia prometido viver de acordo com a regra. Depois de ouvir as acusações de Lutero contra as ordens por terem traçado um caminho diferente daquele que Cristo nos mostrou em seu Evangelho, vemos agora o heresiarca sangrar suas armas sobre a regra da ordem, que naquela época era a mais rigorosa, e cuja norma suprema era praticar o Evangelho de Jesus. Mas esse caminho vai direto para Cristo, e isso não deve continuar assim, porque Lutero depois de sua apostasia trancou-se na tese da metralhadora, que a regra foi imposta como um substituto para o Evangelho, e o fundador da ordem colocado no lugar de Cristo. Para deduzir essa consequência, ele forjou o seguinte princípio: Francisco disse que sua regra é o Evangelho, e tinha que ser assim. Esta é a base para a acusação de Lutero de que Francisco e seus irmãos eram cismáticos. Nenhuma outra alça poderia encontrar em Francisco. Mas ao fazê-lo, Lutero não percebeu que ele mesmo e não outro, com suas regras caprichosas, foi quem fez o cisma que injustamente incrimina São Francisco. A verdade é que Lutero estaria em muitos atoleiros se tivesse dado importância ao escrúpulo de que os insultos cuspidos contra os outros recaíam diretamente sobre sua pessoa. De resto, Lutero devia ter a certeza de que São Francisco não era o único a exortar a observância do Evangelho. Muitos séculos antes dele, o patriarca dos monges do Ocidente, São Bento, dirigiu esta exortação a seus filhos no prólogo de sua regra: cingindo nossa cintura com a fé e o exercício das boas obras, à luz guiadora do Evangelho sigamos os seus caminhos para merecermos ver no seu reino aquele que nos chamou. Além disso, a regra de São Bento está amplamente entrelaçada com os textos evangélicos, e todas as ordens falavam dos conselhos evangélicos, assim chamados porque estavam contidos no Evangelho e por ele propostos. Em suas últimas obras e sermões, a ideia que Lutero mais frequentemente repete em todos os tons, é que os religiosos colocam seus fundadores no lugar de Deus e Cristo, que todas as ordens forjaram um Deus ao seu capricho, que o agostiniano o adornou com o gorro agostiniano, o franciscano com sua túnica e o resto, outro tal. Não há mais cristãos no mundo do que os luteranos, e os mais distantes do cristianismo são os monges, que negam Cristo. Presunçosos com seus hábitos, com suas franjas e com sua abstinência de comer e beber, eles se consideram muito mais santos do que o resto dos cristãos. Mas antes eu te aconselharia, assim o reformador advertiu com a loucura que lhe era peculiar, que você beba malvazia e acredite somente em Cristo, deixando o monge beber água ou sua urina se ele não acredita em Cristo. Mas quem inclui a acusação de Lutero? Nada além de si mesmo. Ele foi então o primeiro que ascendeu à autoridade suprema, exigindo fé incondicional. Bastava dizer uma coisa para os outros repetirem em coro, bastava que ele fizesse isso ou aquilo para os outros fazerem o mesmo.